Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Estamos estudando o livro O Homem Integral, psicografia de Divaldo Pereira Franco, autora espiritual Joana de Ângeles. Estamos no primeiro capítulo. O título do nosso tema hoje é Medo. Decorrente dos referidos fatos sociológicos, das pressões psicológicas, dos impositivos econômicos, o medo assalta o homem, empurrando-o para a violência irracional ou amargurando-o em profundos abismos de depressão. Num contexto social injusto, a insegurança engendra muitos mecanismos de evasão da realidade, que dilaceram o comportamento humano, anulando, por fim, as aspirações de beleza, de idealismo, de afetividade da criatura, encarcerando-se cada vez mais nos receios justificáveis do relacionamento instável com as demais pessoas. Surgem as ilhas individuais e grupais para onde fogem os indivíduos, na expectativa de equilibrarem-se, sobrevivendo ao tumulto e à agressão, assumindo, sem darem-se conta, um comportamento alienado que termina por apresentar-se igualmente patológico. As precauções para resguardar-se, poupar a família aos dissabores dos delinquentes, mantendo os haveres em lugares quase inexpugnáveis, fazendo o homem emparedar-se no lar ou aglomerar-se em clubes, com pessoal selecionado, perdendo a identidade em relação a si mesmo e ao seu próximo, e consumindo-se em conflitos individuais a caminho do desequilíbrio de grave porte. Os valores dessa nossa sociedade encontram-se em xeque porque são transitórios. Há uma momentânea alteração de conteúdo com a consequente perda de significado. A nova geração perdeu a confiança nas afirmações do passado e deseja novas experiências ao preço de alucinação, como forma escapista de superar as pressões que sofre, impondo diferentes experiências. No âmago das suas violações de protesto, no vilipêndio aos conceitos anteriores, vige o medo que atormenta e submete às suas sombras de desespero. A quantidade expressiva de atemorizados trabalha a qualidade do receio de cada um, que cresce assustadoramente, comprimindo a personalidade até que esta se libere em desregramentos agressivos como forma de escapar à constrição. Quem, porém, não consiga seguir a corrente de nova ordem fica afogado no rio volumoso, perde o respeito de si mesmo e aliena-se e sucumbe. Na luta furiosa, as festas ruidosas, as extravagâncias de conduta, os desperdícios de moeda, exibicionismo, com que algumas pessoas pensam vencer medos íntimos, apenas se transformam em lâminas baças de vidro pelas quais observam a vida sempre distorcida. Face à ótica incorreta que se permite, são atitudes patológicas decorrentes da fragilidade emocional para enfrentar os desafios externos e internos. Muito bem. A leitura da página completa é interessante porque nos ajuda a amplidão do pensamento da Joana, para que nós possamos ir ponderando alguns parágrafos. Primeiramente, boa noite a todos, né? É um prazer estar aqui com vocês. Estou olhando aqui a Iracema, que faz tempo que ela não se pronuncia, sinto falta dos pronunciamentos dela. Ela se mantém, às vezes, está muito caladinha, Iracema. E comentando aqui um pouco do texto, fazendo uma pequena abordagem para que vocês possam também fazer os seus comentários e as suas colocações. Uma coisa que eu quero chamar a atenção para vocês nesse texto de Joana, o ponto de vista que ela descreve o medo. Porque, geralmente, quando a gente fala de medo, nós temos logo uma ideia formada, né? Eu acredito que o que vem à nossa cabeça, geralmente, é uma espécie de pânico, uma espécie de fobia, alguma coisa assim mais abrupta, né? Ou abrupta, né? A pronúncia da palavra é essa.
A Joana, ela nos traz aqui uma ideia de medo muito interessante para que nós possamos degustá-la. Porque quando a gente fala de fugas psicológicas, e nós já falamos delas em todo o processo dos nossos estudos, porque não tem como você estudar psicologia e não falar das fugas psicológicas, né? E a fuga psicológica é uma ideia de medo, né? Por que que a gente foge, né? Porque a gente tem medo de encarar, né? Então, é nesse sentido que a Joana traduz esse texto específico, porque é bem verdade que ela vai falar de medo em outros textos, mas com uma outra conotação. Mas nesse aqui específico, pelo menos logo nessa primeira página, ela vai falar desse medo dentro desse viés de fuga psicológica. Então, o medo, ele traduz duas coisas em a nossa personalidade. Ele traduz uma reatividade ou ele traduz um acanhamento, uma introspecção. Então, o medo, ele se reproduz no nosso comportamento dessas duas formas. Na forma reativa, geralmente o agressor, ele é um covarde, geralmente o agressor, ele é um medroso. Por quê? Porque aquele que agride quer defender-se de alguma coisa, né? Ou quer ocultar alguma coisa, ou não quer ser descoberto em alguma fragilidade. E aquele que se acanha também é uma outra tradução do medo, aquele que se retrai, aquele que se fecha, aquele que não se mostra. Ele também traduz uma espécie de medo. E a fuga psicológica, ela está aí meio que gerenciando isso. Esses mecanismos de defesa do ego, né, que nós tanto falamos, eles também traduzem uma espécie de medo. E a Joana começa aqui o texto fazendo um ensaio muito bem elaborado desse mecanismo. Quando ela vai falando que, decorrente dos referidos fatores sociológicos, das pressões psicológicas, dos impositivos econômicos, o medo assalta o homem, empurrando para a violência irracional ou amargurando em profundos abismos de depressão. Então, olha só aqui os dois viés do medo, né? A violência irracional, ou seja, aquilo que eu falava anteriormente, a reatividade, a agressividade, ou também o medo se traduzindo aqui numa forma de amargura, beirando até uma depressão, uma espécie de introspecção, de acanhamento, de fechamento da própria personalidade. Num contexto social injusto, a insegurança engendra muitos mecanismos de evasão da realidade, que dilaceram o comportamento humano, anulando, por fim, as aspirações de beleza, de idealismo, de afetividade da criatura. Então, aqui a Joana traz esses dois pontos do medo e ela vai traduzindo a questão da fuga psicológica. Então, ela vai falando aqui que, encarcerando-se cada vez mais nos receios justificáveis do relacionamento instável com as demais pessoas, surgem as ilhas individuais e grupais para onde fogem os indivíduos. Olha só, as ilhas sociais que a gente acaba fugindo, assumindo sem dar-se conta um comportamento alienado que termina por apresentar-se igualmente patológico. Então, as nossas fugas psicológicas, como aquela vai citar, por exemplo, a questão de você fugir para determinadas situações da sua vida, as pessoas que vão para as baladas, né? Um exemplo aqui atual da juventude, e vão colocar-se nessas questões assim, muito do externo, da bebida, do álcool, do sexo. É uma espécie de fuga psicológica que traduz um medo, né? Que traduz, no fundo, uma fragilidade. Esse exibicionismo exacerbado, a pessoa que se coloca muito à frente do outro, é alguém que muitas vezes esconde o medo, esconde uma fragilidade, esconde um receio. Então, que muitas vezes, se você colocar em análise dentro de você mesmo e da sua própria personalidade, esse medo vem à tona, essa fragilidade. Porque a Joana fala que todos nós aqui contemporâneos
estamos com algum tipo de medo. Só que a gente tem que entender o que é o medo, né? Porque às vezes a gente entende o medo só nesse sentido mais expansivo, né? Aquela coisa que te assusta, aquela coisa de reatividade mais imediata. Mas o medo ele é muito sutil, ele também se refina na nossa psicologia e ele vai gerenciando os nossos comportamentos, muitas vezes inconsciente e sutilmente, tanto que a gente muitas vezes não se dá conta dele aí se manifestando no nosso comportamento psicológico. Aí eu dou a palavra se alguém quiser fazer algum comentário ou dar alguma contribuição. Carlite, também tem aquele medo que nos protege do perigo. Pessoas totalmente inconscientes assim do perigo que correm, que fica, por exemplo, com esses esportes super radicais, sem medo de nada, acaba se colocando em perigo, né? E pessoas que têm um certo tipo de medo acaba se protegendo ou situação que vai nos trazer muito mal. Agora, por exemplo, quando a gente tem medo de assumir a realidade ou medo de ver o que essa realidade pode fazer conosco, aí a gente, se tem uma situação difícil, a gente tem conflitos e acaba indo dormir, por exemplo, para poder parar de pensar naquilo, com medo de que aquilo possa crescer e te trazer um mal terrível, né? É um outro tipo de medo que esse já não te protege, esse já te expõe ao perigo, né? Porque, na verdade, o medo ele é o instinto básico, né, de sobrevivência. Como tudo em nós é instinto, né? Porque a gente começa nessa faixa, né? Instintiva. E aí, depois que nasce a inteligência, a razão, o discernimento, é que a gente vai meio que dando uma configuração diferente a esses instintos. Mas tudo isso que a gente estuda, por exemplo, em termos de emoções, como raiva, medo, né? Melancolia e etc., tem uma gênese dos instintos. Então, mais para frente é que eles vão tomando outras configurações. E, a princípio, o medo ele tem esse instinto de sobrevivência mesmo, né? O medo ele é um instinto de sobrevivência. Mas, a partir do momento que a gente vai ganhando esse discernimento espiritual, o medo ele vai tomando outras configurações, né? Em que, nesse sentido aí, ele já não é mais tão justificável. Mas claro que ele ainda prepondera em nós, uma vez que a gente nunca deixa os instintos, isso já está lá no Livro dos Espíritos, né? Eles nos acompanham, só que a razão, o discernimento vai gerenciando isso aí para outras configurações. Mas, a princípio, ele tem essa finalidade mesmo de instinto. Só que, muitas das vezes, quando a gente não consegue canalizar, eu vou usar essa palavra, esses instintos, bem colocar, bem direcionar, à luz da racionalidade, ele acaba causando alguns tormentos ou alguns desvios na nossa própria dimensão espiritual, na nossa própria evolução, uma vez que a gente não consegue conduzi-los bem, né? Então, nesse caso aqui, tem um parágrafo que a Joana coloca aqui, que ela diz assim: no âmago das suas violações e protestos, do vilipêndio aos conceitos anteriores, vige o medo que atormenta e submete às suas sombras espessas. Então, a gente percebe que aqui, até esse rasgo de coragem, como muitas vezes muitas pessoas se colocam, né? No sentido que você colocou aí dos esportes radicais, né? Essa coisa assim de se lançar para o perigo, no fundo isso também traduz uma espécie de medo, né? Por trás existe talvez um medo, né? E a pessoa se lança nesse rasgo de coragem numa tentativa de querer meio que driblar esse medo, ou alguma fragilidade que você esconde, no sentido de você querer se colocar à prova, no sentido de você querer se testar, se reafirmar e dizer que você de fato é corajoso e você pode vencer.
e que você é imbatível, né? Mas até esse impulso autodestrutivo, ele traduz uma espécie de medo, uma espécie de fragilidade que está por trás da personalidade. Nesse sentido que a gente coloca de você não saber gerenciar muito bem esses afetos, esses instintos que já são primários, né? E que quando a razão aflora, a gente não consegue bem se colocar e eles, em alguma medida, perturbam a nossa marcha, né, evolutiva. Mas é esse que é o caminho, é a gente ir nós indo nos encaixando no processo, porque nós ainda estamos nos fazendo, nós ainda não estamos prontos, né? Essa que é a grande realidade. Então, nós todos ainda estamos nos fazendo e todos esses conflitos, todas essas nuances, esses espectros, eles fazem parte desse processo. Eu fiquei aqui imaginando que, ao reencarnar, a gente já vem, né, com uma certa carga de medo, né? O medo de vivenciar coisas que a gente vivenciou e que não foram agradáveis, o medo da repetência, porque, com certeza, depois do desencarne da vida anterior, a gente tomou consciência no contato com a espiritualidade daquilo que a gente tinha que ter feito e não fez, e isso vai gerando certa aflição, sem a gente nem se dar conta do que certas, sei lá, bolhas de medo podem surgir, e a gente não sabe nem identificar o porquê, porque não tem nenhum perigo à volta. E fiquei imaginando algum tipo de doença psicológica que pode surgir daí. Inclusive, imaginei até, não sei porquê, não sei se tem relação, mas o autismo, que a criança se fecha, a pessoa se fecha, talvez seja por algum medo dessa natureza, não sei. Essa questão que tu traz é bem interessante, Márcia, porque, assim, o medo, ele está muito presente na nossa existência, no sentido de que nós estamos na vida do transitório, como até Joana coloca aqui. Ela diz assim, os valores da nossa sociedade encontram-se em xeque porque são transitórios. Então, nós estamos numa sociedade, materialmente falando, onde tudo é muito diáfano, né? No sentido de se esfacela com muita facilidade. Nada é permanente, nada é ponderável. Nós estamos numa arena onde nós estamos à mercê de qualquer coisa. Então, uma vez que nós estamos à mercê de qualquer coisa, nós estamos jogados no mundo, esse jogado no mundo significa que nós estamos sujeitos a qualquer intempérie do próprio mundo. Então, o medo, ele está o tempo todo nos rondando. Então, nós temos medo do futuro, do que nos aguarda, a gente tem medo da morte, e quando a gente desencarna, a gente tem medo de voltar, o medo do que vai ser, de como a gente vai se reestruturar nessa nova existência, o medo, como você colocou, da repetência, de falir, de reincidir no erro, né? Então, quando nós estamos aqui na carne, e aí você vai, por exemplo, mudar de emprego, você tem o medo dessa mudança, você tem o medo de casar, e será que vai casar e vai dar certo? E quando casa, o medo de descasar. Ou seja, o medo, ele está o tempo inteiro nos rondando. Então, tudo que nós fazemos, nós estamos com um pouco de medo, com um pouco de receio, né? Justamente por ele ser um dos instintos mais preponderantes e mais básicos da nossa sociedade. E talvez até aquilo que nós estávamos estudando nos capítulos anteriores, a rotina, a questão da própria ansiedade, ela tem base nesse medo coletivo, né? Nesse medo generalizado, inconscientemente, que todos nós estamos passando, né? E hoje a nossa sociedade, ela vive essa agonia, que traduz um certo medo do que vai acontecer, do que vai nos aguardar, né? Então, o medo da doença, o medo de uma série de fatores que a gente vive o tempo inteiro. Então, como nós ainda estamos nesse mundo muito do transitório, e quando a gente fala mundo do transitório, a gente não está falando só do material, isso abarca também o mundo espiritual, porque o próprio mundo espiritual também é transitório, né?
nessa faixa em que nos encontramos, que o medo ele está todo o tempo ali nos assenhoreando, né? Isso a gente percebe até nas obras psicográficas que traduzem o mundo espiritual, como, por exemplo, a coleção André Luiz, a coleção de Filomeno de Miranda, onde os espíritos estão ali o tempo todo com medo também, né? Medo da volta, medo de como vai ser. Então, esse medo ele está muito presente. E aí é que entra esse fator que eu falava anteriormente, da razão. Porque o que vai disciplinar esse medo? É a racionalidade. E mais do que a racionalidade, é a inteligência da espiritualidade. Porque a razão por si só, ela nos ajuda, mas chega um ponto que ela não é suficiente. Porque há um limiar, há uma fronteira em que o racional puramente não consegue agir. E a gente precisa ir mais além. Aí é que entra a proposta do espiritual com a fé. Porque o que nos faz ter mais segurança, mais resistência e não psicotizar nesse medo é a fé que nós acalentamos. A fé numa vida espiritual, a fé na lei divina, a fé em Deus. Então, isso nos segura. Então, quando nós estamos puramente nessa questão do instinto, né, vivendo o medo pelo medo, aí a gente atrofia ou a gente se torna essa pessoa totalmente reativa no mundo. E a gente vai se controlando quando a nossa racionalidade é atrelada à fé, e o espiritismo é a maior terapêutica para isso, porque agrega essas duas coisas, a razão e a fé raciocinada, né, a proposta de Kardec. Então, a gente tem aí consegue ter um equilíbrio maior diante da vida. E quando você fala das aflições, isso me lembra muito aquela passagem de Jesus, quando ele diz, no mundo tereis aflições. E o que é a aflição, senão a tradução de um medo, né? A aflição traduz um medo inconsciente. Então, no mundo tereis aflições. Por quê? Porque a gente está o tempo inteiro com medo. Medo dessa transitoriedade, medo dessa incerteza que nos aguarda o tempo inteiro. O que vai acontecer daqui nos próximos segundos? Ninguém sabe. Então, essa incerteza, essa instabilidade própria da própria vida em que nos encontramos, ela nos traz essa aflição. Então, no mundo tereis aflição, já dizia Jesus. Mas ele complementa, tende bom ânimo, eu venci o mundo, né? Ele se coloca como a grande figura, né, de fé, de equilíbrio, né, de espiritualidade, e que, atrelada a todos esses valores, conseguiu superar os próprios medos, as próprias aflições, as próprias angústias que esse mundo imponderável nos coloca. Ali, engraçado, né? Você estava falando, você está me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Ouço bem. Tá. Você estava falando, né? Daí eu estava pensando, daí parece assim que você foi lendo o pensamento, né? Porque eu estava, digamos assim, a maioria dos erros que a gente comete, né? A gente está vivo. E a maioria dos erros que a gente comete sempre é pelo, digamos, o exagero, né? Ou esse medo aonde nos faz agir com agressividade, com impulsividade para se defender, né? Que a gente acaba cometendo erros. Ou esse medo que a gente se retrai e não trabalha, e não desenvolve, e não aprende, né? Então, parece que ali nosso propósito, ele, digamos, é equilibrar esse medo, né? Digamos, ele não pode ele nos ajuda porque ele está dentro da lei de conservação, vamos dizer, para que a gente continue vivo, né? Mas a gente precisa dominar ele, gerenciar ele de forma certa e equilibrada para que a gente não cometa tantos erros, né? Porque, digamos, a gente tem que tentar fazer nosso melhor, digamos assim, sem tanto medo de errar, né? Vamos tentar fazer o melhor, né? Sabendo que erros eu acho que cometeremos, né? Mas sem esse medo que paralisa, ou esse medo que nos faz, que nos atira, né? Porque, digamos, quando a gente é agressivo demais, é porque a gente está se atirando, né? Digamos, a gente não está raciocinando, a gente não está analisando bem e está se atirando para qualquer coisa, não é verdade? E, digamos, se a gente tem
esse equilíbrio e essa confiança, né? A gente confiar. A gente não tá encarnado, não é um propósito, e a gente não está sobre os olhos de Deus, então, assim, tudo vai dar certo. Só que nós temos que fazer a nossa parte, nos equilibrando. Então, o ideal de estarmos vivos e vivendo é domar esse medo, né? Equilibrar isso daí, dosar tudo, para que a gente não cometa tantos erros, né? E ser mais confiante. Isso, perfeitamente. E é essa inteligência espiritual que nos dá essa confiança, né? Por que que eu falo inteligência espiritual? Porque a racionalidade por si só, como eu colocar ainda há pouco, ela não tem subsídios, ela não tem elementos suficientes para nos dar essa fortaleza. Somente essa inteligência da espiritualidade, da lei divina. Quando você vai estudar as leis divinas, né, e você percebe que essas leis elas são imutáveis, elas são irretorquíveis e elas estão a serviço da nossa melhora, da nossa integridade, da nossa construção espiritual, então a gente começa a ter um pouco mais de segurança para se colocar na vida. Daí a espiritualidade e o espiritismo, principalmente, ser essencial no nosso processo de evolução, justamente para que a gente não descambe nesses excessos, nessas extravagâncias que a própria Joana coloca aqui nos parágrafos e que muitas vezes parecem um rasgo de coragem, né? Um rasgo de autenticidade, de pessoa destemida, mas que no fundo é uma fraqueza, no fundo é uma fragilidade, no fundo é o medo, né? Então, as grandes guerras, elas foram o produto de quê? Do medo, né? Então, e as grandes guerras e violências que a gente acomete na nossa sociedade o tempo inteiro, e muitas vezes contra nós mesmos, é fruto de um medo no sentido de uma fragilidade, de uma insegurança, de uma falta de fé, dessa fortaleza. E eu me lembrei agora de um desenho animado que é bem psicológico, né? Esse desenho, eu não sei se vocês conhecem, chama-se Coragem, o Cão Covarde. Eu acho esse desenho, quando eu era criança, eu assistia muito ele. Não sei se vocês conhecem. Eu adoro. Mas o que eu acho legal nesse desenho é a aparente incoerência. Porque o cãozinho, ele é extremamente medroso. Ele morre de medo. Mas o nome dele é Coragem. E o que é interessante no desenho é que, embora ele morra de medo de tudo aquilo que acontece, a situação do externo favorece ele a superar esse medo. Então ele se assusta, ele corre, ele se apavora, mas no final ele controla tudo, ele consegue se sair de todas, né? Então é bem nós, eu acho que nós somos esse cãozinho, o cão coragem, né? Extremamente medrosos, mas a vida sempre nos impulsionando a essa travessia, a essa superação do próprio medo. E o que eu acho interessante, a definição de coragem, que muitas vezes nós a empregamos ou a recebemos não no seu sentido original. Porque o corajoso não é o destemido, não é o que não tem medo. O corajoso é o que enfrenta seus medos. Esse é que é o corajoso, né? Porque medo todos nós os temos. Então, aquele que diz que não tem medo, ele tem algum problema, algum transtorno, né? Que carece de ser tratado. Porque todos nós temos medos. Mas o que é o corajoso? É aquele que enfrenta esse medo, né, de maneira audaciosa, de maneira com a inteligência desse próprio medo, desse próprio receio. Então, é nesse sentido de você entender o mecanismo da vida e, a partir desse entendimento, você se lança ao enfrentamento dos seus próprios medos, desafiando a si próprio, mas não num sentido autodestrutivo, como a gente colocava o exemplo daquelas pessoas dos esportes radicais, mas no sentido de própria evolução da própria vida, né? De você autossuperar-se. Então, aqui a Joana coloca, já no último parágrafo, ou no penúltimo, ela diz assim: quem, porém, não consiga seguir a correnteza da nova ordem, fica afogado no rio volumoso,
perde o respeito por si mesmo, aliena-se e sucumbe. Na luta furiosa, as festas ruidosas, as extravagâncias de conduta, os desperdícios de moeda e o exibicionismo com que algumas pessoas pensam vencer os medos íntimos, apenas se transformam em lâminas baças de vidro pelas quais observam a vida sempre distorcida, face à óptica incorreta que se permitem. São atitudes patológicas decorrentes da fragilidade emocional para enfrentar os desafios externos e internos. Então, o que a Joana está colocando aqui? Que, às vezes, as pessoas escondem a sua fragilidade através do dinheiro. Sabe aquelas pessoas que chegam e dizem: eu pago tudo, eu que banco tudo, eu que mando, sabe? Então, ela se sente fortalecida porque ela tem dinheiro, né? Então, ela esconde a sua fragilidade, impondo uma questão aí, econômica, por exemplo. Outras já escondem a sua fragilidade através da beleza, do exibicionismo. Ela é bela, ela é capaz de conquistar tudo, né? E outras pessoas através do poder. Então, a gente percebe que todas essas extravagâncias, como a Joana aqui coloca, no fundo, ela traduz uma fragilidade, ela traduz um medo, ela traduz uma insegurança, e que você acaba impondo no outro determinadas situações justamente para você querer esconder essa fragilidade que todos nós, enquanto seres humanos, no mundo, encarnados, em processo de evolução, a temos. Carlito, pode falar. Deixa eu te perguntar, nesse parágrafo que ela disse que a nova geração perdeu a confiança nas afirmações do passado, desejando, né, viver novas experiências, o que ela quis dizer com isso? Muito bem lembrado, Márcia. Eu até ainda queria comentar essa frase e acabei pulando ela. Obrigado por ter voltado à observação. Essa frase aí da Joana, da nova geração que perdeu a confiança nas afirmações do passado, é naquele sentido em que a gente colocava antes, por exemplo, a sociedade, ela tinha muito aquela convicção de que no futuro ia ser melhor, aquela coisa futurista, né? No futuro a ciência vai nos salvar, a tecnologia, a razão, a moral, até uma espécie de moral mesmo, as religiões colocavam isso, né? O mundo vai ser um mundo melhor, né? Mas lá na frente a gente vai ter um mundo melhor. Então, isso até século XIX, Kardec já falava dessa nova geração, né? E a gente, a cada geração, a gente passa pelos mesmos conflitos, né? Aí as pessoas se percebem as mesmas, porque a Joana tem uma outra frase que eu acho muito interessante, quando ela diz assim, que nós somos herdeiros de nós mesmos. E enquanto nós não melhorarmos, a próxima geração não pode melhorar, porque a próxima geração é fruto da geração do ontem, né? Então, se a geração passada não melhorou e essa mesma geração reencarna, óbvio que a sociedade não vai melhorar. Então, por isso que a espiritualidade já está apelando para espírito de outros planetas, né? Com essa finalidade, porque já que a daqui não está melhorando por nada, então vamos chamar aqui uns outros companheiros, né, para ver se dá uma alavancada no processo. Então, essa nova geração é uma geração frustrada. E quem tem filho, quem tem netos, né, sente isso com mais impacto. Porque a Joana está falando aqui justamente para essa geração mais atual, né? Apesar da leitura da obra ser do século passado, mas ela está se reportando a essa nova geração contemporânea do século XXI, né? Então, é uma geração frustrada, porque é uma geração que olha para o passado, olha para o que aconteceu no contexto anterior, extermínio, guerras, castração da igreja, uma série de situações que nós vivenciamos, e olha para a situação de hoje, e o que ela percebe? As mesmas situações, os mesmos problemas, os mesmos conflitos. Então, o que essa geração faz? Ela quer romper com isso, mas ela quer romper de uma forma meio desgovernada, como a gente está
recebendo isso atualmente. Então, ela quer bater de frente no outro extremo, no liberalismo descontrolado. Aí nós vamos ver essa geração brigando pela legalização do aborto, nós vamos ver essa geração brigando pela legalização da maconha, nós vamos ver essa geração brigando pelo porte de armas, né? Ou seja, no fundo, essa geração está gritando por uma espécie de salvação, de liberdade, mas é uma liberdade meio que descontrolada, uma liberdade não muito entendida, não muito discernida do ponto de vista da ética e da moral. Então, a Joana coloca essa frasezinha que é bem interessante, né? Porque hoje a gente vive uma sociedade de jovens, principalmente, frustrados com aquilo que a ciência e a religião, e quando eu falo a religião, eu falo no sentido institucional da coisa, nos prometeu há muitos anos, de que seria melhor, de que a gente entraria num mundo novo, de que as coisas iriam melhorar, de que haveria progresso, né? E a gente ainda se depara com a fome, a gente ainda se depara com a miséria, a gente ainda se depara com a escassez, com a doença, né? Então, tudo isso gera esse medo na sociedade, aquele medo de que as coisas parecem que nunca vão melhorar e parece que nunca vão mudar, porque é essa sensação que fica, e por mais que nós conheçamos a doutrina espírita, por mais que nós façamos leituras em relação a essa era nova, a esse mundo novo, a esse mundo regenerado, mas ainda assim nos parece algo bastante utópico para nós que estamos vivendo essa realidade ainda muito crua do ser humano, porque você lança o olhar para essa geração agora, você vê a drogadição, você vê a sexolatria, você vê o extermínio de pessoas, o assassínio, né? Tiroteios, né? Da forma mais comezinha, e a sensação que você tem é de que você está sendo enganado, de que esse mundo novo ele não vai chegar. Então, é mais ou menos nesse sentido que a Joana coloca. E isso traduz uma espécie de medo, de pânico, né? De revolta, de introspecção, que é uma tradução de todo esse sentimento que nós estamos colocando aqui. A consumação da sociedade moderna é a história da desídia do homem em si mesmo, enlanguecido pelos excessos ou esfogueado pelos desejos absurdos, adaptando-se às sombras dominadoras da insensatez, negligencia o sentido ético gerador da paz. A anarquia, então, impera numa volúpia destrutiva, tentando apagar as memórias do ontem, enquanto implanta a tirania do desconcerto. Os seus vultos expressivos são maduros e alucinados, em cuja rebelião pairam o oportunismo e a avidez. Procedentes dos guetos morais, querem rever a ordem que os apavora, revolucionando com atrevimento, face a um insólito, o comportamento vigente. Os antigos ídolos que condenaram a década de 20 e 30 como a da geração perdida, produziram a atual, a era da insegurança, na qual malograram as profecias exageradamente otimistas dos apaniguados do prazer em exaustão, fabricando super-heróis da mídia que, em análise última, são mais frágeis do que os seus adoradores, pois não passam de heróis da frustração. Guindados às posições de liderança, descambam esses novos condutores em lamentáveis deditas, consumido pela droga, vencido pelas enfermidades ainda não controladas, pelos suicídios discretos ou espetaculares. A alucinação generalizada certamente aumenta o medo nos temperamentos frágeis, nas constituições emocionais de pouca resistência, de começo no indivíduo, depois na sociedade. Esta é uma sociedade amedrontada. As gerações anteriores também cultivam seus medos de origem atávica e de receios ocasionais. O excesso de tecnismo
com a correspondente ausência de solidariedade humana, produzem a avalanche dos receios. A superpopulação tomando os espaços e a tecnologia, reduzindo as distâncias, arrebataram a fictícia segurança individual, que os grupos passaram a controlar, e as consequências da insânia que cresce são imprevistas. Obrigado. Vamos Nada. fazer algumas considerações, né? Esse texto é tão bonito, tão bem escrito, né? Como todo o texto da Joana. E na voz da Ana Maria, então, fica muito mais doce, né? Muito mais suave. E a Joana, ela começa falando justamente desse contexto em que nós estamos vivendo, né? Porque a Joana sempre fala do contemporâneo, né? É uma autora que fala ao contemporâneo. Então, ela diz que a consumação da sociedade moderna é a história da desídia do homem em si mesmo, enlanguecido pelos excessos ou esfogueado pelos desejos absurdos. Eu não sei se vocês percebem, quando vocês leem Joana, a descrição que ela faz da nossa sociedade atual. Joana, ela é uma exímia perita em descrever a sociedade atual. E quando ela descreve a nossa sociedade atual, a nossa sociedade contemporânea, a Joana, ela descreve com essa perícia técnica e ela também traduz o que de mais inferior o ser humano carrega. Eu não sei se vocês têm essa percepção, mas a Joana, ela é uma escritora que ela nos chama a fazer luz na sombra que ainda vive em nós. Aqui usando uma terminologia junguiana, né? A sombra coletiva, né? Que todos nós ainda carregamos, tanto quanto as sombras individuais, que são tudo aquilo que a gente ainda precisa melhorar e que muitas vezes a gente esconde dentro de uma sociedade dita civilizada. Então, a Joana, quando ela vai descrevendo a sociedade, ela é como se ela fosse tirando esse verniz que nós colocamos de beleza, né, de civilização, né, de tecnologia, e ela vai traduzindo o ser humano no seu âmago, né, o que vai nos colocando, na verdade, no lugar em que nós estamos, que é no lugar da profunda inferioridade moral. Então, olha só o que ela fala, né? A Joana fala que a consumação da sociedade é a história da desídia do homem em si mesmo, né? Enlanguecido pelos excessos ou esfogueados pelos desejos absurdos, né? Somos nós ensanguecidos pelos excessos, né? Parados na ociosidade de nós mesmos, em busca dos nossos desejos absurdos. E ela diz, adaptando-se às sombras dominadoras da insensatez, negligencia o sentido ético gerador da paz. Olha que beleza isso, né? Então, nós estamos enceguecidos e perfeitamente adaptados às sombras dominadoras da insensatez. E essa adaptação, essa boa adaptação, e eu falo boa no sentido de que nós estamos muito comodamente adaptados a ela, faz com que nós negligenciemos esse sentido espiritual. Ela fala, a anarquia então impera. Olha só, numa volúpia destrutiva, tentando apagar as memórias do ontem, enquanto implanta a tirania do desconcerto. Então, a gente vive essa anarquia hoje na nossa sociedade que tenta apagar as memórias do ontem. Em que sentido a Joana está querendo colocar isso? No sentido de querer desqualificar tudo aquilo que foi nobre no passado. Então, nós percebemos que há uma onda atual, hoje, né, principalmente com essa nova geração, de você desqualificar os grandes vultos da história, principalmente Jesus. Então, eu não sei se vocês percebem, mas existe aí um movimento, né, que vem tentando desqualificar o Cristo, tratar o Cristo como se fosse um ser humano comum, como nós, que tivesse vários desejos, né? Então, tem até algumas outras figuras que colocam o Cristo como, por exemplo,
o amante de Maria Madalena, né? Não tem essa coisa da cinematografia, né? Então, no sentido de querer humanizar, mas humanizar Jesus nos vícios humanos, né? Joana, em um outro momento, ela fala assim, falam-se do Cristo autobiografando-se. Então, ou seja, as pessoas transferem para Jesus os seus conflitos, né? Ou no sentido de querer diminuir essas figuras. Outras pessoas querem desqualificar o Chico Xavier. O Chico Xavier não era médium, isso daí era coisa fajuta, né? Desqualificar o Divaldo, desqualificar todos esses grandes vultos de benemerência. Então, essa geração, que é uma geração muito ligada, muito sintonizada com as faixas umbralinas, porque delas vieram, nós somos remanescentes do umbral, né? Nós viemos dessa faixa e, por isso, temos uma identificação muito profunda com ela. Então, há essa luta nesse sentido de você esquecer esses grandes heróis do passado. E, por isso, o Espiritismo é o cristianismo redivivo. Por que é o cristianismo redivivo? Porque o Espiritismo veio falar de novo, veio relembrar aquilo que essa geração tentou esquecer e tentou ocultar, através tanto da codificação quanto das obras subsidiárias. Então, através do Espiritismo, nós conseguimos entender Jesus de novo, aquele Jesus que foi deturpado, né? Na sua figura, na sua proposta. Então, o Espiritismo ressurge. E os grandes vultos também, porque o Espiritismo está sempre tocando nesses grandes vultos, nessas grandes personalidades, né? Através das obras psicográficas. Então, o Espiritismo é esse grande movimento que faz pressão a essa geração umbralina, a qual nós temos alguma sintonia também, na tentativa de desqualificar esse movimento da paz, esse movimento do progresso, a fim de cultirem a nossa sociedade, que é assim que tem que ser, que a liberdade é você ser senhor da sua própria vida, que você pode tirar a sua própria vida, que Deus não existe, que o nada é o que nos aguarda. E essa geração acaba descambando, né, para esses diversos vícios. E aqui fala das figuras, essas figuras que foram tomadas como novos deuses. Então, vamos tirar os deuses reais, né, as figuras altamente evoluídas, e vamos colocar os nossos novos deuses. Então, percebam que na Roma Antiga, o monoteísmo nunca foi aceito, né? Sempre o politeísmo, a questão dos vários deuses. E hoje a gente tem uma volta disso através das figuras famosos que estão por aí. Então, quem é o novo deus da atualidade? No Brasil, é a Anitta, que é a deusa brasileira, né? Nós temos Pablo Vittar, que é o deus da juventude, principalmente da comunidade LGBT, né? Então, nós temos hoje vários deuses, os deuses da música, os deuses do forró, né? Os deuses do funk. Então, são essas pessoas que estão frustradas, que estão drogadas, que estão prostituídas. Então, esses que são os novos deuses da cultura atual, né? Eu estou falando aqui do nosso contemporâneo, mas os da época que Joana escrevia não eram diferentes. Tanto é que o Cazuza tem uma música chamada... Na verdade, o trecho da música diz assim: meus heróis morreram de overdose. Então, os nossos heróis estão todos drogados. Os heróis que eu estou dizendo da sociedade atual, né? Dessa massa. Os heróis da atualidade estão drogados, estão conflitados, estão sofrendo de solidão, né? Estão tristes, embora todo esse excesso de holofotes em cima deles. Tanto é que, de vez em quando, aparece um morto por overdose no apartamento, outro que bate com o carro e desencarna. Então, são esses os heróis da sociedade. Os deuses de pedra, lá da época da Roma, e a Joana faz referência a esse movimento aqui no texto, quando ela diz assim: os antigos ídolos que condenaram a década de 20 e 30, como a da geração perdida, produziram a atual era da insegurança.
na qual malograram as profecias exageradamente otimistas dos apaniguados do prazer em exaustão, fabricando os super-homens da mídia que, em análise última, são mais frágeis do que os seus adoradores, porque não passam de heróis da frustração. Então, é esse movimento que até hoje nós estamos vivendo, que começou lá na década de 20, 30, né? E a gente teve, por exemplo, grandes nomes da música, como Cazuza, né? Que tinha até aquela música dele, o Exagerado, né? E traduz bem isso aqui, o exagero. Nós tínhamos, por exemplo, o Renato Russo, que eram pessoas talentosíssimas, é verdade, naquilo que faziam, no sentido de arte, mas que eram esses heróis da frustração, porque também estavam tão frustrados quanto aqueles que o estavam ovacionando, né? Tem um outro parágrafo aqui que a Joana coloca, que ela diz assim, logo na sequência desse, né? A alucinação generalizada certamente aumenta o medo nos temperamentos frágeis, nas constituições emocionais de pouca resistência, de começo no indivíduo, depois na sociedade. Esta é uma sociedade amedrontada. Então, nós estamos com esse medo de olhar para si mesmo, principalmente o medo de se encarar, o medo de olhar para si. Porque quando a gente para e olha para si, o que nós somos? Né? O que nós temos no mundo? O que nós contribuímos com o mundo? Né? Não no sentido material, no sentido espiritual. Então, quando a gente olha para nós e a gente se depara com a nossa falência espiritual, nós temos um medo horrível. E é por isso que a gente está fugindo disso, está fugindo de se olhar. Então, talvez hoje o nosso maior medo seja o de autodescobrir-se. Embora nós estejamos nessa falácia de que a gente quer se conhecer, de que a gente quer se descobrir, etc., mas nós percebemos que, no fundo, isso não é verdade. E a começar pelos grupamentos de estudo. Porque o que são os estudos hoje? E eu estou falando dos estudos espíritas. Os estudos espíritas é uma roda de conversa onde ninguém fala de si, a gente só fala do que está fora. Então, a gente projetou tudo fora. Nada está em nós. Né? Ou seja, aí tem um céu, tem um inferno, né, que estão fora de nós. O umbral é uma coisa que está fora. Né? Tem o umbral, tem o nosso lar, as colônias, então tem o obsessor, uma figura externa. Né? Então, nós sempre estamos colocando para fora de nós numa tentativa de não nos olharmos. Mas, já dizia a sabedoria evangélica de Jesus, o que nos contamina é o que sai. Então, a gente tem que olhar dentro. O que está acontecendo dentro? E é o que a gente não quer detectar. Porque o céu, o inferno, ou a colônia espiritual, a região de luz, etc., ela é uma emanação daquilo que está dentro de mim. Quem constrói as colônias espirituais são os espíritos que vibram nessa faixa. Assim como quem constrói os umbrais são os espíritos que vibram nessa faixa. Então, é uma construção do interior desses indivíduos que ali vivem. De modo que, se nós estamos passando por algum problema, a gente deve de olhar para dentro. Aqui, em outros momentos, a gente falava, principalmente no estudo de ansiedade, de algumas terapêuticas, como, por exemplo, a acupuntura, como, por exemplo, meditação, como, por exemplo, passe, água fluidificada, etc. Mas isso tudo é fora, quando o problema reside dentro de nós. Então, não adianta eu fazer acupuntura, não adianta eu fazer meditação, se o problema, o âmago do problema não está sendo solucionado, que reside dentro de mim mesmo. Ou seja, nós queremos soluções fáceis. E as soluções fáceis é aquelas que se apresentam à nossa volta, mas que, no fundo, não solucionam, porque a gente precisa de fazer a grande viagem, mas nós estamos resistindo a isso. Não encaramos, não olhamos, não visualizamos. Nós estamos todos fascinados. É uma fascinação coletiva. Nós não admitimos os problemas que carregamos. E aí, quando a gente lê Joana, a gente nem olha para isso. A gente passa por cima.
Eu vejo muitas das pessoas lerem os textos de Joana e elas não se apercebem desses pontos. Elas passam e vão lá naqueles que estão fora, mas eles não pontuam esses que fazem referência àquilo que está dentro. Então, por isso, a gente vive essa sociedade do medo. O medo de se autodescobrir. O medo de se descobrir, né? De autodescobrimento, e a gente faz o quê? Uma projeção do nosso eu nesses artistas, né? Do que a gente mais alimenta dentro, né? Então, aqueles reverenciam, colocam pôsteres da Anitta, sabem tudo dela e seguem ela, são pessoas que alimentam a mesma coisa que ela alimenta, da mesma forma nas outras artes, né? Quando a gente coloca como os nossos ídolos, onde está o nosso tesouro, onde está o nosso coração, está o nosso tesouro, né? Ou o contrário. Então, aonde a gente mais gasta o nosso tempo, o nosso pensamento, a nossa busca, é ali que está nosso tesouro, né? Então, é uma das formas que a gente pode descobrir o que está no terreno do nosso coração, né, Carlito? Isso, perfeito. E quando tu fala da projeção, é uma coisa interessante, porque por que a gente projeta nesses ídolos, né? Essa questão da nossa, vamos dizer, a nossa autossegurança, no sentido de você se reafirmar e etc. Né? Porque esses ídolos de pedra, né? Esses ídolos de carne, na verdade, vou usar esses aqui, esses aí não são mais de pedra, são de carne, né? Esses ídolos de carne, eles aparentam apenas uma imagem. O que o público vê é só a parte bonita, vamos dizer assim, né? A parte do rebolado, no caso da Anitta, né? A parte feliz, da extravagância, do palco, e é isso que o povo vê. E como o povo só vê essa parte, eles têm aquela ilusão de que a vida deles é isso, é maravilha, eles são ricos, então eles têm dinheiro, eles têm poder, eles têm fama, eles têm beleza, eles são donos do mundo. Só que o que está por trás de tudo isso? A fragilidade do humano. Então, uma coisa que só o Espiritismo nos resgata isso, né? Só o Espiritismo nos resgata. Joana, ela diz uma coisa assim: todos estamos passando por conflitos, ninguém está feliz. Então parece uma coisa assim meio sádica, mas todos nós estamos no mesmo barco, todos somos seres humanos e todos passamos pelas mesmas instabilidades. Então, quando você vai ver por trás a biografia desse autor, desse famoso, qualquer que seja, ele tem depressão, ele chora todo dia, ele sente falta da mãe, sente falta do pai, ele tem medo da morte. Ou seja, ele está à mercê do mundo como qualquer um de nós estamos. Então, por exemplo, nós temos a figura aí da própria Marília Mendonça, que desencarnou há pouco tempo, né? Então, era uma cantora que era ovacionada pelo Brasil inteiro. O Brasil amava Marília Mendonça. De repente, Marília Mendonça cai de um avião e desencarna como qualquer uma pessoa. Aí a gente sente o quê? O medo. Porque aquele que a gente projetou, que era o super-herói, que era o dono do mundo, que nada poderia abalar, de repente cai de um avião e morre como qualquer uma pessoa vai morrer. E aí a gente sente aquele impacto, né? Mas a Marília não pode. Aí os deuses vão querer perpetuar, né, essa imagem como uma forma de não pode morrer e etc., né, no sentido de virar um mito. Mas acontece que todos nós estamos nessa mesma fragilidade. Daqui a pouco a Anitta tem uma doença, desencarna. Todos nós estamos nesse próprio meio. Só que a gente projeta para a gente não analisar, para a gente não ver essa parte. Porque se ele está bem, ele está seguro, então eu também posso ficar, eu também posso ser, eu também posso me eximir de tudo isso. E quando você vai ver o histórico de todos esses artistas, todos eles passam por problemas. São traídos, se traem, falam palavrões também, comem e arrotam, né, na mesa.
Então, são pessoas comuns e muitas vezes deseducadas muito mais do que nós. Então, essa que é a beleza que o Espiritismo nos traz. É que neste mundo não tem deuses. Todos nós estamos sob o impositivo da lei e todos nós estamos sobre a fragilidade da matéria. E essa projeção é justamente para a gente não admitir isso, não encarar essa realidade, porque a gente quer se cristalizar e achar que nós nada vai nos acontecer. E a gente até cria uma fé cega, aquela fé de que Deus está no comando de tudo. Eu não suporto essa frase nos grupos de WhatsApp. Deus no comando. A coisa mais idiota que alguém pode colocar, né? Que Deus gerencia, mas você que está no comando da sua própria vida. Não entrega para Deus, minha filha, porque não vai dar certo. Controla a tua vida, pega o eixo da tua vida, tu é livre para isso. Deus te deu o livre-arbítrio justamente para ele sair do comando. Porque se ele tivesse no comando de tudo, ele não teria nos dado o direito à liberdade, né? Pelo menos o direito de escolha nós temos. Então, Deus está no comando das leis do universo, mas no comando da minha vida é eu que estou. Então, a gente tem que saber se conduzir bem. Ô, Carlito, e a gente acha que as coisas mudaram, né? Quando você comenta sobre os deuses lá da época de Roma e etc., a história se repete, né? A gente vê que a gente não mudou muito, não avançou muito espiritualmente, apesar do planeta já estar passando por um mundo de regeneração, mas a gente percebe, por exemplo, os circos, né? Lá de Roma. Aí a gente traz para o dia de hoje. Acontece um acidente. A pessoa faz um filme com a selfie, né? Para poder sair na selfie filmando o acidentado lá, todo estrupiado e sofrendo, né? E esse interesse, né? Essa coisa de se tem uma briga, a pessoa filma, né? Em vez de tentar fazer algo pelo outro. Eu vi um filme bem curtinho de um jacaré saindo de um lago e andando para próximo de uma jovem. E a pessoa filmando para ver o que ia acontecer, em vez de comunicar a pessoa. É a mesma coisa dos circos, onde nós estávamos lá, né, vibrando e vendo as feras matarem os cristãos, né? Exatamente. Então, moralmente, nós não mudamos nada. É isso que a Joana fala nos seus textos, principalmente ela. Quando ela fala dessa forma, né, descrevendo com essa perícia a sociedade atual, nós muito rapidamente fazemos esse link, né, com aquilo que nós éramos há 2000 anos atrás, né? Ou seja, ainda continuamos os mesmos. E é isso que é preocupante do ponto de vista da evolução do planeta. É que nós nos apegamos ao mal, nós nos acomodamos ao mal, como bem coloca a Joana aí no texto, que nós não queremos sair. E nós não estamos dispostos a sair. Então, isso preocupa as esferas espirituais, porque nós somos uma lavra de espíritos que é muito complexa. Então, lembra do texto que nós trabalhamos no estudo passado, que a gente fez menção à vida em Marte, em outro planeta? Uma das coisas mais marcantes nesse texto que me chama a atenção é quando Humberto de Campos diz que lá nunca houve a guerra, nunca houve o extermínio entre os seres humanos que lá habitam, né? Então, olha só, você imagina o que é um planeta onde a comunidade que ali vive nunca conheceu a guerra. E aí faz um paralelo com o nosso, que desde quando nós aqui habitamos, até os dias atuais, nós estamos em conflito de guerra. Isso fala muito de nós. Isso fala muito de nós, que eu digo os terráqueos. Nós estamos muito ligados, muito acomodados, muito intricados no mal que a gente não quer deixar de jeito nenhum. Então, isso preocupa muito a espiritualidade, isso dá muito trabalho para Jesus, né? Ele está lá no seu gabinete,
cheio de trabalho, porque esses humanos que o pai lhe confiou está lhe dando mais trabalho do que ele imaginava, né? Talvez se ele tivesse dado uma olhada no futuro, talvez não teria pegado essa lavra de espíritos tão complicada que somos nós. E a gente já está na terceira revelação. Olha que interessante, né? Por que a gente está na terceira revelação? Porque a primeira não deu certo, a segunda, que ele mesmo veio, não conseguiu, pelo menos não de primeira, né? E já está na terceira. É que vale dizer que quem está pegando a terceira é aqueles que já deixaram a primeira e a segunda passar. Mas percebam algo mais intrigante ainda. Poucos estão agarrados à terceira. Muitos desconhecem todas as revelações. Muitos desconhecem. E eles não estão longe de nós. Eles estão dentro das nossas casas, das nossas famílias. A gente fala disso, fala daquilo. Ninguém quer saber. Ninguém quer saber de espiritismo, de espiritualidade, nada disso importa. Então, essa sociedade que a gente vive hoje é uma sociedade muito destituída de moral, de boa cultura, né? Então, as pessoas estão muito vazias. Isso é muito agônico. Porque, antigamente, nós tínhamos esse hedonismo, mas ele era recheado de uma certa cultura, ele tinha até alguma cultura. Hoje a gente tem só o hedonismo escrachado, né? E nem a cultura não se tem mais para dar um diferenciado, né, na situação. Nós vivemos apenas aquela futilidade escrachada, sem nenhum conteúdo, sem nenhum preparo de discurso, sem nenhum discernimento de nada, e a gente está revivendo tudo isso que nós estamos apegados há milênios. A arena de futebol lembra bem esse circo romano, né? O Coliseu romano, que você faz referência. Então, as pessoas vão lá naquela gana, né? E viver o materialismo por viver. A arena de boxe, né? Relembra muito essas lutas também de gladiadores da época romana, e as pessoas ainda se comprazem nisso, na violência, na agressividade. E a boa cultura, ela feneceu, porque hoje a gente não tem mais música, hoje a gente não tem mais letra de música, hoje nós não temos mais esportes, hoje nós não temos mais arte, hoje nós não temos mais nada. Nós vivemos a crise da arte. O que nós temos aí é o excesso que todos estão jogando. Então, as pessoas colocam uma música sempre com viés sensual, ou então de drogas, que vai beber demais, que vai transar demais, que vai viver a vida desregradamente, e isso vai sintonizando com a massa que nós estamos vivendo. Só quero chamar a atenção para uma coisa: a pandemia não deu certo. Isso que eu estou falando é tão verdade do nosso atrelamento ao mal, que a pandemia, que nós nunca tínhamos vivenciado uma pandemia. Gente, nunca na história. Nós já tínhamos vivenciado epidemias, mas pandemia nós nunca tínhamos vivenciado na história da humanidade, nesse sentido mesmo global. E nós vivenciamos uma pandemia, e eu lamento dizer para vocês, mas não deu certo, porque o vírus diminuiu e o que acontece? Todo mundo está voltando para os mesmos excessos de antes. Inclusive, nós vamos ter agora, se não me engano, aqui no Brasil, as escolas de samba vão voltar, se não me engano, agora em, não sei, meados deste ano ainda. E as festas carnavalescas retornarão no próximo ano, e as coisas estão voltando ao que eram. E aí a gente faz um exame de reflexão, e aí, como é que muda? Como é que melhora? Gente que perdeu parente, gente que perdeu amigos, gente que ficou internada, gente que desencarnou, mas não adiantou. E se vier uma próxima guerra? Talvez não adiante, porque nós estamos muito ligados ao erro e ao mal. E, Carlito, eu já li alguma coisa, não lembro onde, dizendo que os terráqueos são a evolução, não sei se é exatamente esse termo, dos macacos.
como a evolução das espécies já nos dizem, né? E que em Marte, em outros planetas, vieram de outros animais, de outras espécies. Será que tem alguma relação, esse nosso apego, alguma coisa em relação a isso? Fiquei imaginando aqui, não sei. Olha, não saberia te dizer, mas possivelmente, dentro de um histórico da própria evolução, acredito que não tem uma relação muito grande, porque, assim, independentemente da origem de espécies animais a qual a humanidade se disseminou, as provas, o processo evolutivo, ele é mais ou menos o mesmo, né? Então, chega um momento em que quando é que o mal se instala na nossa consciência? Quando a gente decide pela desobediência, né? Ou seja, você não quer seguir de maneira consciente, porque o mal é uma opção. O equívoco é diferente do mal. O equívoco é quando você se engana e depois você corrige. Esse é aquele que se equivoca. O mal é aquele que opta pelo ato conscientemente, mesmo sabendo que vai prejudicar a si e o outro. Esse é o mal, é o indivíduo consciente. Então, em algum momento, quando nós ganhamos o livre-arbítrio, diz lá no Livro dos Espíritos, alguns optaram pelo caminho do bem e outros optaram pelo caminho do mal. Então, esse grupo de espíritos que opta pelo caminho do mal, que somos nós, que aqui estamos, aqui mourejando ainda milênios, é uma lavra de espírito extremamente consciente. Nós temos consciência, mas nós queremos ainda ficar enredados no processo. Então, isso é muito difícil de precisar, mas ele não tem muito a ver com o processo de evolução das espécies. Ele tem muito a ver com a questão do livre-arbítrio mesmo desse grupo de espírito que deseja ficar e permanecer no mal. Há algumas elucidações que ampliam o raciocínio quando a gente vai estudar Pietro Baldi. É um autor espiritualista e ele é um autor muito elogiado pelo Chico Xavier, pelo próprio Emmanuel, né? Então, é um autor que vem nos trazer uma luz um pouco mais ampliada acerca dessa questão do mal em nós. Mas, só para ser sintético, nós somos um grupo de espíritos, né, que optamos, decidimos em algum momento da nossa evolução ao mal. E nós viemos para cá, né, dentro desse processo de expurgo, de queda do espírito, como alguns queiram colocar. E ainda estamos aqui, a duras penas, trabalhando a nossa própria evolução espiritual, enquanto outras esferas, outros planos espirituais, outras humanidades tiveram um caminho mais fácil, mais tranquilo e menos árduo do que o que nós estamos enfrentando. A Iracema escreveu aqui no chat: o homem não veio do macaco. Você quer falar alguma coisa a respeito, Iracema? Não, porque em outro grupo que eu tenho, que eu frequento, a gente veio do Neandertal, Homem sapiens, Homem erectus, Homem Australopithecus, genus homens, e até chegar o homem de hoje. A gente não vem do... uma coisa é o chimpanzé, o west chimpanzé, o bonobo, o gorila, não tem nada a ver, a linha do homem é outra. Eu também sempre pensei que a gente vinha do macaco e não é. Não, mas a gente de fato não descende nesse sentido. Nós não somos macacos evoluídos, essa que é a verdade, né? Nós não somos macacos evoluídos. De algum momento a gente era macaco e a gente foi passando por uma transformação. Isso é um equívoco que as pessoas colocaram na boca do Darwin, né? Nem Darwin nunca disse isso. Nós somos parentes, né? O darwinismo trabalha com a ideia de parentesco evolutivo. Então, nós somos parentes do macaco, a gente em algum momento teve um ancestral comum, né?
porque o darwinismo também trabalha com a linha da ancestralidade comum. Então, nós tivemos, mas quando eu acredito que a Márcia coloca essa questão aí, de que a gente tenha vindo supostamente do macaco, é mais no sentido da gente ter um ancestral comum, no sentido da gente ter uma mesma lógica evolutiva, que isso é verdade, nós temos. Em algum momento, essa árvore ela se bifurca, mas nós temos aí um parentesco, uma semelhança muito forte com os macacos, principalmente com os chimpanzés, que são muito, muito semelhantes a nós geneticamente. Mas, assim, na verdade, eu estou querendo ir mais fundo na questão, né? Mais ampliar, né, a questão num sentido mais, numa linha espiritual, né? Ou seja, nós todos temos uma descendência comum, né? Nós terráqueos, né? Todos nós aqui evoluídos, nós partimos de uma descendência comum, e a partir dessa descendência foi se ramificando, né? E dentro dessa ramificação nós estamos muito próximos dos macacos, né? Isso é bem verdade, embora não sejamos macacos evoluídos, mas nós somos parentes, nós partilhamos uma ancestralidade. Então, isso equivale a dizer que nós viemos de uma trajetória evolutiva e espiritualmente falando muito próxima, muito semelhante. Carlito, poderíamos... Você acha que espiritualmente... Com certeza, com certeza. No sentido você acha que a gente é daqui, Carlito? Eu não acho que eu sou daqui. Você acha que você é de onde? Não sei, mas eu acho que... Você acha que nós somos espíritos daqui? Claro que somos. Você acha que nós somos de onde? Capelinos? Não sei, mas desse mundo, desse mundo terra aqui, você acha? Somos sim. Criados para esse mundo? Nós somos espíritos daqui, né? Criados para este mundo, né? Nós somos esses expulsos do paraíso, né? Somos nós. A descendência de Adão e Eva é essa descendência nossa, né? Nós somos os expulsos do paraíso. Nós somos os decaídos, né? Aqueles que optaram pelo mal. Nós fazemos parte dessa trajetória aí. Não, mas não é novo, não. Tem uma informação no livro Evolução em Dois Mundos, em que o Emmanuel, não, o André Luiz, que é o autor da obra, ele dá uma data aí evolutiva da espécie no planeta e se aproxima muito do período aí da própria ciência. Então, nós estamos nesse processo aí milenar de evolução. E eu acredito que nós somos daqui mesmo. Não acho que nós somos de outro planeta que veio para cá se adiantar. Acredito que aqueles que vieram para cá se adiantar já foram, né? Muitos deles. A grande maioria, como as próprias obras colocam, né? O próprio Emmanuel coloca isso no A Caminho da Luz, né? E aquelas sociedades mais avançadas dos gregos, etc., dos egípcios, dos caldeus, da Babilônia antiga, né? E essa lava de espírito já voltou. E nós pegamos o aprendizado e estamos na luta. Carlito, até porque, né, a explicação da evolução dos mundos é o primeiro, né? Vem do mundo primitivo, depois o mundo de provas e expiações. Então, tipo assim, é o segundo passo. O nosso, né? O nosso mundo está entre o segundo passo, né? Ainda temos muito ainda a evoluir, nós somos muito ainda recentes, né? Saímos do mundo de primitivos para o mundo de provas e expiação. E em relação àquele assunto dos animais, nessa escala de evolução, a gente pode entender também, passando pelo mineral, pelo animal e depois até chegar no humano, quando a gente passa pelo animal, quando a gente vai deixar esse reino animal, a gente deve estagiar de um animal mais voltado para a inteligência, mais voltado para os costumes humanos, e o macaco está mais próximo disso, né? Então, assim, no caminhar evolutivo, é bem possível que depois do macaco venha o homem, né? Com certeza, né? Isso tá no Livro dos Espíritos, tem um capítulo do Livro dos Espíritos que trata dessa questão das raças, da evolução, como é que isso se deu no planeta.
E também na obra Evolução em Dois Mundos, do André Luiz, que detalha de maneira muito mais aprofundada essa questão. E, inclusive, eles até perguntam para o André Luiz sobre essa questão desses animais que são mais sensíveis, que já poderiam fazer uma ponte, né, com, vamos dizer assim, com o humano, né? Uma ponte no sentido de, claro que ainda distante, mas que já tem uma sensibilidade, já tem um desenvolvimento de inteligência um pouco mais aguçado. E o André Luiz dá até alguns exemplos desses animais, né? Esse que você cita também, por exemplo, o cão, o gato, o elefante, né? O André Luiz também fala do elefante como um animal bastante sensível, já bastante humano, né? E o elefante realmente um animal que você olha para ele, você percebe uma sensibilidade, né? Como se ali já tivesse um desenvolvimento emotivo muito grande. Então são animais que já estão muito mais próximos da humanidade do que da brutalidade, da animalidade propriamente dita. Urge uma revisão de conceitos, uma mudança de conduta, o resultado da coragem para a imediata aplicação no organismo social e individual necrosado. Todavia, é no cerne do ser, o espírito, que se mostram as causas matrizes deste inimigo rude da vida que é o medo. Os fenômenos fóbicos precedem das experiências passadas, reencarnações fracassadas, nas quais a culpa não foi liberada, face ao crime haver permanecido oculto ou dissimulado, ou não justiçado, transferindo-se a consciência faltosa para posterior regularização. Ocorrências de grande impacto negativo, pavores, urdiduras perversas, homicídios programados com requintes de crueldade, traições infames sob disfarce de sorriso, produzindo a atual consciência de culpa, de que padecem muitos atemorizados de hoje no interrelacionamento pessoal. Outros, sim, catalépticos, sepultados vivos, que despertam na tumba e vieram a falecer depois, por falta de oxigênio, reencarnando-se vitimados pela profunda claustrofobia, vivendo em precárias condições de sanidade mental. O medo é o fator dissolvente na organização psíquica do homem, predispondo-o por somatização a enfermidades diversas que aguardam correta diagnose e específica terapêutica. À medida que a consciência se expande e o indivíduo se abriga na fé religiosa, racional, na certeza da imortalidade, ele se liberta, se agiganta, recupera a identidade e humaniza-se definitivamente, vencendo o medo e os seus pequazes. Sigam de ontem ou de agora. Muito bem. Até aí tá bom, né? Terminou o subcapítulo, né? Então, a Joana começa aqui falando para a gente dessa necessidade de revisão de conceitos, né? Mudança de conduta, um resultado da coragem para a imediata aplicação no organismo social. Então, a gente precisa de mudar conceitos e precisa de rever condutas. Essa é a nossa grande necessidade para que a gente possa ir angariando esses valores espirituais. E já que no final ela vai falando dos fenômenos fóbicos, que já fogem o medo natural, né? Aquele medo clássico que a gente discutia anteriormente. Já esse medo aqui mais no sentido clínico. E aí ela tenta dar algumas diretrizes, algumas explicações dessas fobias, né, que acontecem. E uma delas, a culpa, né, a consciência de culpa não liberada. É um dos principais fatores que atormentam a nossa sociedade, o nosso psiquismo e nos causa esse medo tremendo, né? Porque geralmente, às vezes, eu vejo muito no movimento espírita as pessoas dizerem assim: eu morro de medo de água, então eu morri afogado. Eu morro de medo de altura, então alguém me jogou de um despenhadeiro.
Mas muitas vezes é o contrário, às vezes você afogou alguém. Então, quando você afoga alguém, você traz essa culpa, esse transtorno que te desequilibra a personalidade, você cria essa fobia. Eu não quero chegar perto de água porque esse elemento te remete a uma consciência de culpa. Eu não quero chegar perto de altura porque às vezes você jogou alguém dali, então você traz essa consciência de culpa. A Joana continua, né, falando dessa consciência de culpa não liberada, de que padecem muitos atemorizados de hoje no interrelacionamento pessoal, e também ela fala de alguns casos de pessoas que são sepultadas vivas, né, em fenômenos de catalepsia, que é aquele fenômeno de morte aparente. Isso era muito comum, principalmente na sociedade mais antiga, onde não se tinha uma medicina mais desenvolvida. Muitas pessoas, às vezes, tinham um problema de catalepsia e acabavam sendo enterradas vivas. Quando acordava, estava ali, né, no caixão, morria claustrofóbica, por falta de ar, e desenvolvia essa fobia, esse pânico de lugares fechados, né, e uma próxima encarnação. Isso também é um dos fatores que acontece. Inclusive, tem até um caso desse registrado no livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, de um rapaz que desencarnou dessa forma, né? E aí, eu não sei se é um rapaz ou uma moça, não me recordo, mas há um caso desses naqueles relatos que o Kardec traz no livro O Céu e o Inferno, já lá no finalzinho da obra. Então, isso acontecia muito e, às vezes, a personalidade trazia essas marcas. Agora, a gente, claro, entende que também isso não acontecia à revelia da lei, né? Então, as pessoas que, às vezes, morriam dessa forma é porque estavam sanando débitos também. Já no finalzinho, ela fala do que o medo é fator dissolvente na organização psíquica do homem, né? Predispondo a somatizações, enfermidades diversas que aguardam correta diagnose. E aqui no finalzinho, ela nos dá as diretrizes de como superar esse medo, que é através da consciência espiritual, que deve se expandir ao abrigo na fé religiosa racional, na certeza da imortalidade. Então, quando a gente vai entendendo essas questões, a gente vai se libertando desse medo, como a gente discutia logo no início, né? A questão da fé atrelada a uma racionalidade, uma inteligência espiritual, e aí essa inteligência ela vai nos libertando, porque a gente vai entendendo que tudo aquilo que nos acontece é o melhor para nós. E se algo nos acontecer, é porque naquele momento a gente carece dessa lição e desse aprendizado. Então a gente para de ter medo, né, das coisas e entende que toda a nossa vida tem uma programática no sentido da nossa evolução. Eu me recordo que tem um momento em que Divaldo narra que ele sofreu um assalto. Quando ele sofre esse assalto, né, que, se não me engano, é na cidade do Rio de Janeiro, quando ele vai fazer uma das palestras, e aí ele vai caminhando por uma rua meio perigosa, ele sofre um assalto. E o assaltante bota uma faca na barriga dele e diz assim, que ele vai matar o Divaldo naquele exato momento, e que ele estava fugindo da penitenciária ainda há pouco, e ele seria o primeiro que ele mataria. Olha só a situação, né, gente? Então a gente olha assim, Divaldo, nunca aconteceu nada com ele, né? E aí essa situação, e aí o Divaldo, nesse exato momento, a mãe do assassino aparece para o Divaldo, desencarnada. E aí o Divaldo diz assim para ele, olha, solte-me que eu sou espírita. E aí o assassino fica meio assim, né? Ele diz, solte-me que eu sou espírita, eu acredito na imortalidade da alma, e se você me matar, você estará me fazendo um bem, porque você vai me tirar dessa vida e vai me levar para uma melhor, enquanto você vai ficar aqui para pagar, né, o que você vai fazer. Então, olha a consciência, né? E aí, nesse momento, a mãe do ladrão aparece para o Divaldo e diz assim, e fala que ela lamenta muito esse filho, etc. Aí o Divaldo olha para ele e diz assim, você diz que já matou um, mas você já matou dois. Você matou esse e a sua mãe de desgosto. E aí ele fala o nome da mãe desencarnada
E aí o Divaldo começa a contar a própria história do ladrão, e, através da mãe, né, contando para ele, e aí o ladrão se comove, chora, e vai, inclusive, para o apartamento do Divaldo tomar um cafezinho com ele, né? Então, olha só, é uma história bem engraçada, né? Isso está numa palestra que o Divaldo fala sobre os inimigos do ser humano, que é o medo, a rotina, a ansiedade e a solidão, se não me engano. São os 4 grandes inimigos, que inclusive são textos da Joana, né? Ele conta essa história que é muito engraçada. Então, para corroborar com essa questão, né, do medo, a gente não tem que ter medo de nada. E Jesus mesmo já dizia: aqueles que matam o corpo, nada podem contra a alma, né? Então, essa é a nossa maior fortaleza. E uma vez Simão Pedro perguntou para Jesus: Mestre, e se nos matarem? Jesus diz: prosseguiremos vivendo, porque ninguém mata a vida, Simão. Então, é essa a nossa certeza de que, apesar de tudo que nos aconteça, nós prosseguiremos vivendo, porque ninguém nos pode destituir do nosso maior direito, que é o de viver. Então, meus irmãos, muito obrigado, muita paz, muito bom estar com vocês. Nós que agradecemos, né? Agradecemos também a todos pela contribuição, pela reflexão de todos aqui. Alguém gostaria de falar algo? Eu só queria uma palavrinha do Carlito, que eu me lembrei quando tu falaste lá no comecinho do estudo, que Jesus falou: tem de bom ânimo, eu venci a vida, né? O mundo, Eu venci o mundo. E tem pessoas que dizem assim: ah, mas Jesus, né? Um espírito perfeito, ele consegue, eu que não consigo. E aí, o que a gente faz? Tem muita gente que usa isso como mecanismo de fuga também, né? Para não ter que fazer. Porque essa questão do mecanismo de fuga, ela é muito interessante, porque mesmo nós espíritas utilizamos muito ela, dentro dos nossos conceitos doutrinários, né? Então, nós estamos sempre doutrinando contra o outro e a favor de nós. Então, quando é o outro, a gente condena. Quando é nós, a gente encontra uma desculpa, né? É porque eu ainda não sou espírito de luz, eu não sou perfeito ainda, Chico Xavier era Chico Xavier, Cristo era Cristo, né? Então, isso também são desculpas que nós acalentamos para a gente não ter a coragem de enfrentar os nossos problemas. Porque Jesus, ele nos veio justamente nos dar o exemplo. Por isso que ele é o modelo e guia da humanidade. Ele nos veio se colocar como exemplo para nós fazermos como ele fez. Agora, claro que por ele ser puro, ele vai fazer numa qualidade melhor, né? Mas isso não significa que nós não possamos ir nos esforçando nessa tentativa de querer também fazer em alguma medida, né? E eu já contei essa história aqui para vocês, eu vou voltar a contar, só para ilustrar essa pergunta que você me fez, Márcia, que é sobre o livro Há 2000 anos, quando Jesus está levando a cruz até o Gólgota. E a Lívia, muito temerosa da morte do Cristo, muito triste, ela acaba sofrendo um desprendimento espiritual e ela vai ter com o Cristo lá nesse momento que ele está carregando a cruz. E ali ela olha para ele com muita tristeza, com muita dor no coração, e Jesus olha para ela com muita serenidade e diz assim para ela: filha, não chores, porque é assim que todos devem morrer no mundo. Então, ele nos dando o exemplo, nos dando o testemunho, porque todos nós iremos atravessar essa grande fronteira, né? Mas nós temos que fazer como ele fez, com serenidade, com resignação e com coragem. Porque lembremos-nos que Jesus também sentiu angústia ante a morte. Lembremos aí do Getsemane, quando ele estava lá orando com os companheiros, né? Esse era um momento de angústia do Cristo. Ele também experimentou essa espécie de aflição. Tanto é que ele ora ao Pai: Senhor, se for da tua vontade, retira esse cálice, né?
Então, ele também enfrentou as suas angústias, as suas aflições, as suas incertezas em alguma medida. Mas em nenhum momento ele fraquejou. Ele foi até o final e superou, por isso que ele diz, eu venci o mundo. Então, se nós tivermos essa mesma resiliência, se nós honrarmos com aquilo que nós estamos aprendendo, conhecendo e estudando, claro que nós vamos ter medo, claro que a gente vai ser atravessado pelas aflições, pelas angústias, mas, ao mesmo tempo, nós teremos a coragem e a certeza de que, além das nuvens sombrias, como diz Joana, tem sempre um sol brilhando. E é essa certeza que nos movimenta, que nos faz continuar e nos manter firmes na nossa caminhada. Então, nós devemos fazer como o nosso mestre fez. É isso que é ser cristão. Eu me lembro que na passagem A Paciência, de Joana de Ângeles, no Evangelho segundo o Espiritismo, onde ela assina com o pseudônimo de um espírito amigo, no finalzinho ela diz assim: sedes paciente, sedes cristãos. Essa palavra encerra tudo. Equivale dizer que ser cristão é fazer como o nosso mestre fez, ou pelo menos tentar fazê-lo. E todas as vezes que a gente usa essa desculpa para não fazer, para não se melhorar, a gente está atrasando o nosso processo evolutivo. Ele é o modelo, e é modelo para a gente fazer como ele fez. Que fechamento maravilhoso, né? Obrigado, Márcia, por ter aproveitado os nossos últimos segundos